Você em sintonia com a gente, minhas boas-vindas ao 7º episódio da Rádio Piquete em Diálogo. Meu nome é André Fonseca e hoje estou acompanhado pelo jornalista Hércio Sena. Olá, André. Estamos aí. Olá, ouvinte. Olá, espectador. Mais um Rádio Piquete em Diálogo. E a nossa convidada de hoje na Rádio Piquete em Diálogo é a doutora Verônica Soares da Costa. Verônica é professora do programa de pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Ela é jornalista graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em História, Política e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea no Brasil. Ela é doutora em Comunicação e Sociabilidade Contemporânea, com a linha de pesquisa de textualidades midiáticas pelo programa de pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais. E também é professora no curso de jornalismo da PUC Minas. Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada, André. Obrigada, Hércio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Um alô especial para os ouvintes e espectadores da Rádio Piquete. Bacana, Verônica. Você sabe que a gente tinha uma expectativa grande de te receber aqui, né? Você é uma colega querida, mas também uma convidada que vai ser muito importante pelas coisas que você estuda, pelas coisas que você sabe. E hoje a gente quer ter uma conversa bacana aqui com você, que eu acho que os nossos ouvintes também estão ávidos por saber algumas questões que você domina. Para começar essa nossa conversa, eu quero resgatar aqui que no primeiro semestre nós fizemos um podcast sobre a cobertura dos jornais comerciais, sobre a regulação das plataformas de comunicação. Eu me lembro, inclusive, que no mês de maio deste ano, né, de 2023, a Compós e a Intercom, que são organizações que reúnem pesquisadores em comunicação e outras entidades científicas, elas assinaram um manifesto em defesa da regulação democrática das plataformas de comunicação. Mas a gente não vai falar exatamente sobre isso hoje, né? Porque o nosso podcast, ele vai trazer um outro diálogo também importante e que tem relação com isso, né? A gente quer, nessa conversa, compreender a relação, ou melhorar a nossa compreensão, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Entre plataformas, algoritmos e vida social. E a gente quer começar a nossa conversa perguntando para você o seguinte: primeiro, o que são as plataformas sociais e por que devemos chamá-las de plataformas e não de redes sociais, como frequentemente elas são nomeadas? Obrigada, esse é um ótimo ponto de partida. Eu costumo falar em sala de aula e com colegas com quem eu converso sobre esse tema, né, que o termo plataforma ele também é muito conveniente para o que essas empresas propõem, né, e de como elas se estruturaram, vamos dizer assim, desde sua fundação, as empresas que a gente chama de Big Five, né, que são as proprietárias do que a gente chama de mídias sociais ou redes sociais. Então, a gente pode pensar o Grupo Meta, que é dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, mas também outras empresas de plataforma, como o próprio Spotify, quando a gente está pensando em músicas que a gente ouve, né, a Google, que é dona do YouTube. Qual, André? Alphabet. É o grupo Alphabet, exatamente, isso, né? Que é o grupo do Google, YouTube e tudo mais. E é muito conveniente, por quê? Porque no nosso imaginário, se a gente for pensar uma metáfora, né? O que é uma plataforma? A gente pensa uma plataforma de petróleo, um salto-plataforma de alguém que está usando um sapato alto, né? É alguma coisa que está elevada ali, né? Que te coloca num lugar de destaque. É algo como um palco que dá ali um espaço para que pessoas, instituições possam, né, subir naquele palco, enfim, falar em cima de uma plataforma. A gente pode pensar na questão da plataforma política, né? São significados, assim, que vão, de alguma forma, se misturando aí com a ideia de plataforma e, de certa forma, retira dessas empresas uma responsabilidade que é delas, né? Que é de assumirem uma posição em relação ao que acontece ali naqueles espaços. Quase como se elas estivessem só dizendo assim, eu tô te dando só um palquinho, mas eu não tô fazendo nada com esse palco. E, na verdade, o que a gente sabe é que existem, né? Você mencionou os algoritmos, e além dos algoritmos existem os atravessamentos das políticas dessas plataformas, né? Do que a gente chama de governança das plataformas, que é o jeito como elas decidem fazer as regras internas de funcionamento desses espaços. Então, é óbvio, assim, que eu acho que o termo plataforma, se eu não me engano, você mencionou a Compós, né? No encontro desse ano da Compós, que, para quem não conhece, é um maior evento da pesquisa em comunicação no Brasil, né? Que reúne os programas de pós-graduação em comunicação do país inteiro. Houve um levantamento lá das palavras mais comuns, né, nas pesquisas
do Brasil inteiro desse ano, e plataformização aparece com um certo destaque, enfim, em diferentes áreas de pesquisa em comunicação. Então, a gente está se voltando para isso, mas conceitualmente, eu acho que essa discussão da plataforma, ela não aparece no meio social, vamos dizer, né? No imaginário das pessoas, no senso comum da nossa sociedade, com esse tom de crítica que deveria. Então, por isso, talvez o termo redes sociais ou mídias sociais se populariza, né? Conceitualmente, eles significam outras coisas também, mas eu gosto muito da gente pensar a plataforma para superar um pouco essa metáfora de que elas são só um palquinho, que elas têm também interferências ali no processo. Bacana. E nesse contexto, você mencionou algoritmos e como eles se comportam dentro dessas plataformas. Essa palavra algoritmo ela é usada em todo lugar, em vídeo no YouTube, para comentário de Facebook, falando sobre, culpando vários acontecimentos que ocorrem nessas plataformas mesmo. Mas nem todas têm a ver necessariamente com o algoritmo em si. Por isso eu estou te perguntando, no escopo de plataformas sociais como Facebook, Instagram, o ex-Twitter, o que são os algoritmos e o que eles fazem efetivamente nessas plataformas? Boa pergunta, André. Eu gosto de falar que o algoritmo ele funciona como uma receita de bolo, né? Que é o que é a lógica da receita de bolo. Existe uma ordem de ingredientes e uma série de coisas que você tem que fazer para aquele bolo sair exatamente como previsto no roteiro. Então, o algoritmo é isso, é uma fórmula matemática, né? Que você tem uma sequência de ordenamentos ali e que quando esses ordenamentos eles são colocados em prática, né? Você soma se uma coisa acontece, então outra vai acontecer. E essas fórmulas vão meio que regendo o que a gente encontra dentro dessas plataformas. Achei legal você ter falado que as pessoas falam dos algoritmos sem entender necessariamente como eles funcionam, né? Tem uma pesquisadora, a Taina Bucher, que ela tem um artigo até que ela discute um pouquinho isso, que é esse imaginário algorítmico, né? Um imaginário que já está aí nas nossas cabeças, todo mundo fala disso, mas ninguém sabe exatamente como ele funciona. Eu vou dar um exemplo, assim, do nosso cotidiano, né? O Instagram, que é uma plataforma super popular quando foi criado, era um aplicativo para postagem de fotos, né? Então, quando ele começou lá em 2011, 2010, se não me engano, todo mundo postava fotos, tinha aqueles efeitos de filtro. E ao longo dos anos, até para seguir um pouco as tendências de produção de conteúdo e o que estava sendo mais demandado pelos públicos, a competição com outras plataformas que entraram no mercado, como o TikTok, que é uma plataforma de vídeos curtos. Uns anos atrás, aí, uns 2, 3 anos, o CEO do Instagram fala: nós não somos mais um aplicativo de fotos. A partir de agora, nós somos um aplicativo de vídeo. Como que isso acontece, então? Esse algoritmo do Instagram, que não é um só, né? É uma sequência de dezenas, centenas de algoritmos funcionando ao mesmo tempo. Ele passa a privilegiar os conteúdos que são produzidos em vídeo e não em fotografia. De modo que, então, os usuários dessa plataforma passam a ter mais contato com conteúdos de vídeos curtos e menos com as fotos, que são a origem porque o Instagram foi criado, né? Bacana. Que quando você, recentemente, eu tive vendo um artigo que você publicou junto com outra pesquisadora, você debate, né, o fato da plataforma LinkedIn ter vetado a publicação de uma vaga afirmativa direcionada para pessoas negras e indígenas no Brasil. Em sua opinião, quando falamos de plataforma, nós estamos falando de um lugar onde ocorre um debate democrático? E quais são as vantagens que você percebe numa comunicação realizada nesse espaço? Ótima pergunta, viu? Eu acho assim, um debate democrático nas plataformas, ele é possível, mas eu acho que elas não estão necessariamente preocupadas em serem espaços democráticos, né? Elas têm as próprias regras. Esse exemplo do artigo que você citou, até em parceria com a Adriele, né? Que é uma pesquisadora muito querida, ela é mestranda do nosso programa. Tem uma parte da discussão da pesquisa dela, né? Que é sobre as corporações, as organizações, mas numa disciplina que eu ministrei, a gente passou a pensar, e como que a plataforma age nesse processo? E aí até vou aproveitar para fazer um adendo, né? Eu acho que tem muitas pesquisas da comunicação que tomam esses espaços da plataforma como espaços neutros. No sentido assim, né? Vou fingir que a plataforma não está agindo, como se ela fosse só um repositório de conteúdos. E aí, esse exemplo, né, dessa polêmica do LinkedIn é muito bom para a gente ver que a plataforma está agindo o tempo todo em relação
aos conteúdos que a gente publica ali, né? Então, sendo uma plataforma de comunicação, claro, a gente vai ter aqui inúmeros exemplos, talvez até de outros momentos dessas plataformas, né? As jornadas de junho em 2013, por exemplo, acho que foram um marco disso, em que elas foram usadas num sentido talvez de disseminar mais horizontalmente uma série de informações que não estavam aparecendo, né, na mídia tradicional. Mas hoje, 10 anos depois, eu acho que a gente tem um outro cenário plataformizado, né, em que essa suposta, eu vou colocar entre aspas aqui, né, democracia não funciona dentro da plataforma exatamente como ela funciona nesse lugar da legislação externa, né? Então, esse aqui é o embate, né? A disputa entre plataformas, governos, interesse público, sociedade civil está nesse lugar. Nesse caso, por exemplo, a plataforma LinkedIn tirou do ar uma vaga, que era uma vaga afirmativa, no sentido que era prioritariamente, né, para pessoas negras, alegando que aquilo era uma discriminação. Quando, na verdade, a gente tem uma legislação no Brasil que não só permite, como incentiva que haja essas vagas afirmativas, né, para públicos específicos. Então, aí é que está o lugar de disputa, né? O que vale mais, a legislação brasileira ou a regra da plataforma, que é uma plataforma internacional, né, cujas regras da empresa não são necessariamente as regras do Brasil, no entanto, ela atua aqui, né? Tem toda uma disputa aí para ser considerada. Só rapidamente, você mencionou aí a questão de 2013, né? Enfim, você localizaria, assim, nesse histórico de 10 anos, né? O que efetivamente mudou nessas plataformas? E você tem, assim, você entende que isso também foi uma questão de gestão dessas plataformas, no sentido de torná-las menos permeáveis à ação desses movimentos? Como é que você vê esse processo? Eu acho que tem uma mudança muito significativa do modelo de negócios das plataformas também, né? A gente costuma brincar que quando você não paga por um serviço, e esse serviço é usar uma plataforma digital, significa que você é o produto, né? Sim. E acho que até 10 anos atrás, esse modelo de negócios ele ainda não estava estruturado da forma como ele está hoje. Então, ainda havia em algumas dessas iniciativas uma ideia desse processo de horizontalidade que vem muito de um certo modo como a internet originalmente foi pensada, né? Como uma rede aberta, horizontal, em que todos tinham, né, direitos iguais ao acesso à informação e a esse processo de comunicação. E eu falo muito de junho de 2013, porque eu acho que, inclusive, existem várias pesquisas que sinalizam, né? A Mídia Ninja, por exemplo, no Brasil, é um bom exemplo para a gente pensar, que fez um uso do Facebook efetivo nesse sentido, né? Criando grupos no Facebook, fazendo transmissões ao vivo no Facebook da época das manifestações, que era o tipo de coisa que não existia em outro lugar, né? Em que ali se inaugura, talvez, ali um modo de fazer que a princípio não estava sendo explorado nem na mídia tradicional, nem em outros espaços, né? E essa mudança do modelo de negócios faz, então, com que tanto a ação dos algoritmos seja diferente. Então, uma mudança, por exemplo, você não ter mais o que a gente chama de feed cronológico, né, nessas mídias hoje. Você não consegue acessar os conteúdos na ordem em que eles foram postados, criando ali uma narrativa temporal lógica, né? O algoritmo bagunça isso. Recomenda para você o que ele acha que é melhor para você. Né? Exatamente, né? E isso muda muito os modos de usar, porque não adianta mais você fazer um conteúdo hoje que o algoritmo vai entregar fora da ordem cronológica e em função de outros atravessamentos ali dos seus gostos, do que o anunciante está pagando mais, né? Havia muito menos publicidade e conteúdo patrocinado nesses espaços 10 anos atrás, né? Então, acho que esse combo, assim, essas mudanças não ocorreram todas de uma vez só, mas talvez foram transformando esses espaços em lugares menos propícios para uma comunicação horizontalizada, mais aberta. Então, as mudanças acho que passam por aí. E falando nesse tópico mesmo dos poderes que as plataformas, as empresas por trás das plataformas têm sobre até alguns países, inclusive, com a diferença das suas regulamentações e suas influências em comparação às regras dos países, você entende, e também no tema de algoritmos, né? Esses algoritmos que são esses sistemas automatizados que funcionam de um jeito específico, é possível, e como você vê maus atores... a capacidade de maus atores de influenciar esses algoritmos para poder fazer algo que beneficie eles mesmos ou piore, ou em detrimento de alguma outra causa.
a capacidade deles é total, né? E, inclusive, o algoritmo e a plataforma jogam a favor desse mau uso, vamos dizer assim, né? Tem um caso que ficou famoso aí uns 2, 3 anos atrás, que é o do Facebook Papers, né? Que foi uma denúncia do Wall Street Journal, que em relação aos usos que o Facebook fazia, né? Eles faziam testes, inclusive, de timeline, ou seja, o Facebook mudava o que ele entregava para as pessoas para poder fazer um teste do como que as pessoas reagiam a essa mudança, né? E um exemplo que ficou muito famoso na época da eleição do Donald Trump, da Cambridge Analytica, né? De uma certa mudança da forma como essa entrega era feita, beneficiando principalmente conteúdos que geram sentimentos negativos. Então, quem é usuário discurso de ódio, essas exatamente, coisas assim. quem é usuário de Facebook aí mais antigo, né, da primeira geração do Facebook, que hoje é uma mídia que os jovens, por exemplo, né, nossos colegas aqui e alunos universitários talvez não sejam tão ativos no Facebook, né? Mas o Facebook começa com um tipo de reação possível às postagens, que é o joinha, o like, né? Você dá você curtir ou não um conteúdo. E depois, com o tempo, ele vai inserindo uma série de outras reações possíveis, que são o amei, né? Eu dou um apoio e até mesmo eu fiquei triste com isso, ou o sentimento de raiva, né? Que é a carinha de raiva. Então, isso não é porque o Facebook é legal com a gente, quer que a gente se comunique melhor. Na verdade, ele usa isso para coletar dados que vão indicar assim, olha, quando as pessoas reagem com a carinha de raiva, há uma tendência que elas fiquem mais engajadas na conversa ali, na discussão, porque a raiva é um sentimento que gera, né, essa vontade de bater boca, de discutir. No período eleitoral é muito fácil a gente ver como isso acontece, né? E por consequência, assistindo propaganda, dando dinheiro para a plataforma, do jeito... Exato. E aí, nesse sentido, quanto mais sentimentos negativos, né, esse modo bélico de se comunicar, ele prende a gente mais tempo na plataforma. E aí, isso gera mais dinheiro, porque o anunciante vai ter o conteúdo dele sendo apresentado para mais pessoas por mais tempo. Então, esse ciclo, eu acho que colabora com isso que você falou, né? Para usos escusos e inadequados, no sentido, assim, da boa comunicação. Verônica, em seu trabalho acadêmico, você costuma usar muito a expressão relação plataformizada. A gente pode dizer que essa relação é um tipo de uma relação social? E qual seria a especificidade dela? Boa pergunta, eu acho que sim, assim, é uma relação social, mas quando a gente usa essa continuidade aí, né, de que ela está plataformizada, eu acho que é na tentativa de chamar a atenção de que essa plataforma age sobre essa relação, né, no sentido assim, de que ela passa a se dar... Vamos pensar um exemplo mais lúdico aqui, né? Se a gente pega esses aplicativos de relacionamento, o Tinder, Grindr, outros aplicativos que visam aí encontrar pares, né, parceiros, enfim. Existem pesquisas que mostram que até décadas atrás, onde que as pessoas encontravam seus parceiros para a vida, né? Geralmente em relações sociais que se davam, né? Então, na escola, no trabalho, em espaços de sociabilidade que estavam muito ligados à presença física, ao contato no dia a dia ali. Se a gente passa a ter uma relação aí, vamos brincar, né, amorosa, plataformizada, é porque hoje não necessariamente os casais, né, são reunidos em função de um cotidiano partilhado, né, de um mesmo espaço-tempo ali, mas de interesses comuns. Então, acho que isso é uma questão interessante da plataforma, né, dos dados que a gente cede para essas empresas, de modo que a gente passe a ser categorizado do tipo assim, se você, né, tem inclusive alguns aplicativos que vão te dar a oportunidade de escolher o seu posicionamento ideológico político. Então, se você é mais à esquerda ou mais à direita, você vai ser mais alinhado com alguém que é mais à esquerda ou mais à direita, né? Se você gosta de aventura, né? Se você gosta de trilha ou não, se você é a pessoa que gosta de ficar em casa vendo Netflix. Então, nesse sentido, eu acho que adicionar a palavra plataformizada a pensar as relações sociais de todos os tipos, né? Estou usando aqui um exemplo dos relacionamentos amorosos, porque talvez seja mais palpável para a gente pensar. A gente também corre um risco muito grande de ser cada vez mais enquadrado nas bolhas algorítmicas, né? Então, ao invés de você ter a oportunidade de se confrontar com um universo mais diverso de gostos, de saberes, de conhecimentos, de modos de ser, de agir no mundo, os algoritmos também vão colocando a gente cada vez mais próximo de gente que é igual a gente, né? E aí, assim, uma hipótese que a gente pode derivar disso, existem pesquisadores se debruçando sobre essa questão, dessa intensa polarização, por exemplo, que a gente vive hoje no país, né? Em que medida ela também é reforçada em função dessa ação de uma relação plataformizada que a gente tem com tudo na nossa vida, né? Então, você só quer conversar
com gente que pensa igual a você só quer assistir filmes ou ouvir músicas de artistas ou, né, enfim, produções que confirmam a sua visão de mundo e cada vez mais, então, a gente vai se distanciando desse diferente. Porque a plataformização, ela também contribui para essa homogeneização, né, dos espaços que a gente ocupa. Acho que é interessante pensar sobre isso com esse olhar crítico, na verdade, né? Em que medida que esse processo de plataformização, ele dá uma ideia de que a gente pode estar num lugar melhor, no sentido assim, não, eu estou entre os meus, e ao mesmo tempo cada vez mais nos separando de uma outra possibilidade de vida mais diversa, enfim, que... Né? Pensamentos antagônicos também convivem juntos. Eu só fico com uma dúvida, Verônica, porque a sociedade de castas também ela tinha essa divisão rígida que não permitia esses encontros. O Brasil viveu 350 anos na escravidão e essas relações elas eram furadas, né? Vamos dizer, a bolha era furada, mas por relações muito verticalizadas também, às vezes até violentas, principalmente contra aqueles que não tinham meios de se defender, como as populações indígenas e escravizadas, né? Talvez isso seja um novo momento dessa nova forma de divisão. Mas eu fico pensando que tem coisas também que permanecem de outros modelos, de outras sociedades, né? Não sei como é que você vê isso. Não, sim, com certeza, né? E quando a gente fala nisso, a gente não está tentando também propor uma universalização do processo, né? Não quer dizer que hoje toda a relação e que tudo que se passa sempre plataformizado. Mas eu acho que é importante entender como que muitas vezes essa agência está até em circunstâncias que você acha que não estão operando na sua vida, mas na verdade ele está lá, né? Então, uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia, e aí foi em função da própria, enfim, urgência e emergência, né, da crise de saúde, foi um processo de plataformização da educação, por exemplo, que foi inescapável, né? Esse sim. No sentido em que, por exemplo, então, as relações, vamos pensar numa relação plataformizada professor-aluno, ela passa a ser mediada, né, por essas estruturas das empresas de tecnologia, em que eu, como professora, por exemplo, eu conseguia saber quantas vezes o aluno entrou na plataforma, quantas vezes ele assistiu o conteúdo que eu tinha disponibilizado para ele, e isso permanece no pós-pandemia, né? Então, assim como também nas empresas, né? Uma outra lógica de controle, de estabelecimento dessas relações. Então, não no sentido de uma universalidade, do tipo de que está todo mundo sofrendo essas ações simultaneamente da mesma forma, mas que, direta ou indiretamente, elas vão cada vez mais se infiltrando em todas as instâncias da nossa vida, seja na educação, como esse último exemplo, ou no primeiro exemplo, no modo como a gente conhece o amor da nossa vida. Sim, e no trabalho especificamente também, muitos casos tem de empresas que usavam essas informações que você disponibilizava intencionalmente, entre aspas, ao assinar o contrato de termos de uso. Que a empresa podia ver o que você estava usando, os aplicativos abertos no computador para poder monitorar o que você estava fazendo, se você não estava trabalhando 100% do tempo. Mas, mudando de assunto para a pergunta diferente que a gente vai fazer, ainda no tópico exatamente dessa influência que as plataformas têm nos relacionamentos sociais. Na sua tese de doutorado, você fez uma análise dos textos e vídeos do canal Nerdologia e evidenciou a desigualdade na relação entre mulheres e homens nos conteúdos de divulgação da ciência pautados pela cultura nerd, o que acabou descobrindo que propaga a invisibilização e silenciamento de mulheres na ciência. Baseado nessa situação, que é uma ocorrência de um canal no YouTube, onde pessoas de verdade produzem esse conteúdo para pessoas de verdade que estão assistindo, pessoas que intencionalmente querem assistir o conteúdo específico, os algoritmos que são os que controlam o que você vai ver, mesmo sem você necessariamente pedir ou querer assistir alguma coisa, eles ainda são feitos por pessoas, né? Mas a pergunta é, que tipo de forma que esses algoritmos são capazes de influenciar de forma talvez similarmente negativa, num escopo maior dos relacionamentos sociais ou do comportamento das pessoas. Obrigada por ter mencionado minha tese, André. Essa é uma pesquisa que eu fiz com muito carinho. Vou contar brevemente uma historinha sobre ela para chegar na resposta, tá? Quando eu comecei a pesquisar a nerdologia, eu sou jornalista especializada em ciência, né? Trabalho com divulgação científica há anos. Esse sempre foi a minha grande paixão temática, assim. E eu sempre olhava para alguns canais de YouTube super bem-sucedidos, o Nerdologia era um deles, que tinha milhões
milhões de inscritos como um ótimo exemplo de divulgação científica. Então, a minha vontade de tomar, né, esse objeto de estudo era no sentido assim, isso aqui é incrível, a gente precisa entender esse modo de fazer, porque isso aqui pode contribuir para outras boas práticas de divulgação científica, né? Só que no gesto de pesquisa, então, ao se debruçar, né, com um pouco mais de atenção a esse processo, a gente vê que e aí, assim, talvez eu não tenha estudado tão profundamente o processo de plataformização naquela época, no período em que eu fiz a minha tese, mas hoje é uma leitura que eu consigo fazer em cima do meu trabalho, né? Ainda que eu não tivesse tão preocupada em olhar para o processo de plataformização e algoritmos lá, porque eu não estava, eu estava mais preocupada com o conteúdo, o que esse objeto também me devolve nesse processo de diálogo ali, né, de pesquisa, é que era inescapável que havia um modo de produzir vídeos para o YouTube que atravessava as escolhas dessa produção, né? Que iam desde, por exemplo, você ter, enfim, um padrão ali de um mesmo apresentador, ou sempre repetindo um certo processo de retórica de apresentação, de uma correlação muito forte entre temas da cultura nerd, um determinado perfil machista, sexista, né? Que acompanha essa cultura. E aí, enfim, tentando voltar para a sua pergunta, pensando, então, como que o algoritmo e a plataforma agem nisso, né? Não é uma coisa de caso pensado, no sentido de, né, não é essa ideia maquiavélica de alguém que está em casa fazendo um roteiro e pensando, agora eu vou ser malvado e jogar com o algoritmo, né? Com as marionetes. Longe disso, nada disso. E muitas vezes é um processo, inclusive, que se dá sem a percepção de quem está produzindo esse conteúdo. Mas você começa a analisar, né? E você pensa, do ponto de vista de métricas, por exemplo, que vídeos que vão me dar melhores resultados, como que o meu conteúdo vai sendo modulado por aquilo que a plataforma entrega mais, né? E um dos casos lá que eu estudei a fundo da época do Nerdologia que eu pesquisei, em que o Átila Yamarino era o principal apresentador, né? Hoje ele, inclusive, é uma grande celebridade, um influenciador de ciência, mas na época ele era o protagonista do Nerdologia. É um vídeo que ele convida a esposa dele, à época, para apresentar um dos programas, e o tema é sexismo. E é o conteúdo que recebeu o maior número de comentários da história do canal, até aquele momento em que eu estava pesquisando, e comentários, assim, muito preconceituosos com o fato de que era uma mulher apresentando, né? E que prestavam atenção, por exemplo, no tom de voz dela, que ela não sabia nada quem que era ela para estar ali, porque que ela estava falando daquele assunto, descredibilizando completamente a autoridade científica dela, ela também uma pesquisadora. E assim, pelo número recorde de comentários, entende-se que houve uma entrega grande desse conteúdo, ou seja, um volume grande de pessoas teve acesso a esse conteúdo e gastou um tempo para ir lá comentar. Então, assim, não é que o conteúdo foi feito para causar esse tipo de processo, mas que a própria ação algorítmica da plataforma entrega para um determinado perfil de público que já tem um determinado posicionamento, um certo modo de lidar e reagir com aqueles conteúdos, né? Então, tem várias camadas aí, né? A cultura nerd, o sexismo da cultura nerd, a objetificação do corpo da mulher, a desimportância dada às mulheres cientistas como pessoas que podem também falar com autoridade, enfim. Tem um artigo publicado sobre isso também, quem tiver interesse. Depois a gente indica nos comentários. Eu boto aqui o linkzinho e nos comentários, na descrição do vídeo eu coloco também, mas a gente vê isso depois. Tá Bacana. Bom, tem uma questão que me deixou pensativo, né? Lendo lá o seu trabalho, você também entende que há 3 dimensões nas plataformas. A primeira diz respeito à infraestrutura de dados, que diz respeito ao processo de processamento das informações captadas dos usuários. Uma segunda dimensão, que são os mercados, onde são operadas as relações econômicas derivadas desse processo. E uma terceira dimensão, que você já até mencionou nessa nossa conversa aqui, que é a da governança, que tem a ver com as políticas que regem as relações entre usuários e plataformas. No seu entendimento, há um equilíbrio entre essas 3 dimensões ou a relação econômica é o imperativo que predomina e articula as demais?
Tá, boa pergunta também. Vou só deixar, assim, claro que essa não é uma articulação minha, né? Os estudos Sim. de plataforma, enfim, tem vários autores que mas que propõem você também, isso. você também mobiliza essas dimensões, essas exatamente, questões, né? Mas nesse sentido que eu te perguntei. E eu acho que, assim, se a gente pensar que essas plataformas, elas são, na verdade, de empresas que estão, sim, visando o lucro, né? Vamos pensar assim, elas não são empresas sem fins lucrativos, elas também não são ONGs, enfim, elas são empresas de capital aberto, inclusive, né? Que estão querendo lá ter bons resultados na Bolsa para poder beneficiar seus acionistas. Então, acho que é uma provocação interessante, assim, que essa dimensão econômica, ela teria uma agência, talvez, que derivaria às outras, né? Inclusive em relação às próprias políticas de governança, que sempre vão sendo atualizadas, né? Com uma certa frequência, seja para maximizar, talvez, potenciais lucros, ou o que eu também acho interessante para a gente pensar nesses lugares de disputa e de fissura, para a gente não achar também que nós estamos completamente vendidos às plataformas sem chance, né? De uma ruptura ou de um debate. É que muitas vezes, quando a sociedade civil, os indivíduos, os usuários, eles se mobilizam coletivamente contrários às ações das plataformas, existem casos de mudanças de governança em função dessas mobilizações, né? Então, a empresa por si só, ela não vai querer mudar a sua política de governança, mas a partir do momento que ela se envolve ali, talvez numa problemática pública coletiva em que o nome dela está sendo questionado e que isso pode impactar os lucros negativamente, então ela vai lá e muda a governança para poder, de alguma forma, estabilizar ali aquela controvérsia, né? Que foi o caso do exemplo do LinkedIn que a gente citou mais cedo. E que, inclusive, fez com que eles modificassem, né, a política, exato. Passando, então, a permitir que outras vagas de ação afirmativa pudessem, então, ser publicadas no Brasil. Mas sempre de uma forma um pouco, que a gente falou, opaca, né? Tem sempre uma opacidade nesse processo. Vale só para o Brasil? Vale para o mundo inteiro? Né? Eles decidem no final, assim, deixando subentendido que, né, não é o país que comanda, é eles que têm. Exato. A gente quis ceder a essa lei, não o contrário, né? Exatamente. Sim. E mais cedo, na pergunta anterior, a gente falou sobre os algoritmos, como eles podem ser aproveitados e tudo mais. Esses aproveitamentos que são feitos por maus atores, e até bons atores, assim, tentando simplesmente fazer o trabalho deles bem feito, né? Isso se dá de falhas ou desatenções de quem cria esses algoritmos, né? Você consegue ver alguma forma, de qualquer maneira, seja ela ampla ou específica, que essas plataformas que possam se atentar para resolver esses problemas, esses descuidos? Tá, eu discordo um pouquinho de você, porque eu não acho que isso se dá do ponto de vista de falhas, não. E, ao mesmo tempo, eu não acho que necessariamente tudo é intencional, né? Então, eu vou dar um exemplo quando a gente usa a expressão racismo algorítmico, por exemplo, né? Se você for conversar, eu sempre brinco isso em sala de aula, né? Aqui na PUC, se você for ali no prédio da ciência da computação e for perguntar se eles deliberadamente estão criando algoritmos racistas, eles vão dizer que, claro que não, né? Eles estão criando uma fórmula matemática, né? Se ela vem a ser racista, depois seria vamos dizer assim, um problema exterior à formulação do próprio algoritmo, né? Mas eu acho também que existe ali deveria haver uma preocupação de um entendimento de como que isso se dá numa sociedade racista como a nossa, né? Então, tem um exemplo muito até debatido, né? Que é o resultado de imagens do Google Imagens, quando você vai lá e busca por imagens, né? Até pouco tempo atrás, por exemplo, dependendo da palavra que você procurava, se você procurasse lésbica, você recebia uma série de imagens estereotipadas e violentas, né? Associando mulheres lésbicas, por exemplo, com situações vexatórias, né? Ou bastante problemáticas, assim, do ponto de vista dessa relação do lugar da mulher que se relaciona com outras mulheres, né? Ou mesmo se você procurasse um resultado que tem muitos estudos publicados, tem até que, se eu não me engano, é da UFMG, da Ciência da Computação. Se você procura por mulher bonita ou mulher feia, em todos os idiomas em que o Google tem a busca, né? Você vai buscar lá no Google Japão, em japonês, no Google Alemanha, em alemão. Por muito tempo, os resultados de mulheres feias, vamos dizer assim, retornavam imagens de mulheres negras, independentemente da etnia, enfim, ou da raça, vamos dizer assim, majoritária no país. Né? Esse resultado retornaria na Alemanha e também em país da África, porque, na verdade, o algoritmo do Google, ele é treinado, né? Eles são treinamentos de máquina, que tem uma contribuição
humana, no sentido de que você tem humanos que treinam esse algoritmo, eles vão classificar, né? O que é uma mulher feia ou trança feia, por exemplo. E aí você coloca todas as mulheres loiras de trança como uma trança bonita e todas as pessoas negras de trança como uma trança feia. E você vai categorizando o mundo algoritmicamente, né? Maquinicamente, para que esses resultados retornem. Se as plataformas e essas empresas estão preocupadas em resolver isso, não. E voltando para o comentário anterior que eu fiz, elas só se preocupam em resolver isso quando isso vira uma questão que afeta o lucro deles. de discussão pública, de debate público. Que aí afeta o lucro, sim, exatamente, né? Sim. Então, Entendi. eu acho que por isso que até como jornalistas, profissionais da comunicação, a gente precisa denunciar essas práticas. A gente precisa pautar isso como uma questão a ser levada, né, para a população, para isso entrar no debate coletivo e exigir que essas plataformas tomem, sim, posição e resolvam essas questões que são intrínsecas ao modo de funcionamento delas, né? Você comentou aí, me chamou a atenção, né, que a gente também não pode pensar, né, que a gente vai ter uma relação inelutável com essas plataformas. Eu acho isso interessante. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Como preservar um importante ganho que eu acho que a humanidade, né, vamos dizer, as sociedades, as diferentes sociedades tiveram, possibilitadas pela interação nos ambientes sociotécnicos, né? E o próprio ganho de sociabilidade, como gozar desse ganho sem necessariamente ser refém de políticas excludentes e de relações de exploração econômica dos nossos dados pessoais nas plataformas. Como é que você vê isso? Esse desafio? É um grande desafio. Eu acho que é muito difícil a gente pensar nessa possibilidade, mantendo a lógica de monetização, né, de ganhos de lucro financeiro dessas empresas, das plataformas. Se eu fosse pensar numa resposta bem extrema, assim, seria impossível que haja um ganho coletivo mais horizontalizado, né, e igualmente distribuído por meio das plataformas, porque elas não estão preocupadas com isso, né? Isso num pensamento mais, assim, extremado no sentido, assim, se a gente tem que pensar que está tudo na mão dessas empresas, né? Eu acho que na criação da internet havia um pensamento coletivo, assim, dessa possibilidade da internet como uma tecnologia, um instrumento que viria, assim, né, para esse benefício coletivo, para esses ganhos de relações sociais. Mas até isso hoje é muito questionado, no sentido de que... E aí eu falo aqui muito a partir das perspectivas dos estudos de ciência e tecnologia, que a gente chama pela sigla STS, né, que é o Science and Technology Studies. E tem uma discussão ótima que eu gosto dessa perspectiva, que é a gente achar que os artefatos não têm política, né, que a internet como tecnologia sozinha, ela vem... para o bem. E, na verdade, para a gente tentar superar uma visão tecnicista das coisas, de achar, né, que também é só por causa da internet, ou por meio da internet, ou por meio das plataformas, que a gente vai conseguir sair ou entrar nesse processo. Complexificar um pouco essa relação, no sentido de não achar que ela está determinada pela plataforma, né? Ou seja, assim, que é só o que está vindo de cima para baixo que está valendo, mas também não sermos ingênuos a ponto de achar que a ação individual, né, de cada um... mais conta. Exatamente, ou que a gente vai conseguir, né, sozinhos, assim, vencer essa batalha. Individualmente vou conseguir resolver o problema. Exatamente, que é uma batalha que é jurídica, ela é financeira, enfim, ela tem várias camadas aí, né? Então, eu acho assim, que é bom a gente não ter um pensamento simplista e tecnicista, a gente fala tecnocêntrico, né, de colocar essa tecnologia no centro da discussão e pensar também essas outras camadas complexificadoras do processo. O que é muito difícil, né, porque não tem resposta fácil, nem pronta para isso. Verônica, nos anos 60, quando a televisão e o cinema e a cultura de massas passa a ter uma grande relevância na vida social, o Edgar Morin vai falar que a gente viveu naquele período uma segunda colonização. Diferentemente da primeira, que era baseada na escravidão, essa nova forma era mais sutil, pois era um tipo de colonização que atuava no campo do imaginário, na colonização das mentes. O que se chama hoje de colonialismo digital dialoga com essa perspectiva que o Edgar Morin falou ali nos anos 60, e o que caracteriza essa ideia hoje que é diferente daquele contexto que a gente viveu ali no século passado?
Eu adoro essa discussão, Obrigada por você trazer à tona disso, assim. Eu acho que tem uma conexão, né? Muito interessante trazer o Edgar Morin também, que é um pensador que eu adoro. E eu acho que o que acontece, na verdade, é uma atualização desse nível dessa colonialidade, né? A gente fala também muito de colonialismo de dados, por exemplo, que vem não só do fato dessas empresas serem as big techs, né? Em geral, empresas estrangeiras, sediadas nos Estados Unidos, na Europa, agora na China, né? Em relação ao TikTok, por exemplo. Mas também do fato de que, cada vez mais, né, pensando então nessas lógicas de sociabilidade, a gente tem a nossa vida inteira, né, o trabalho, a educação, a vida social entre amigos, atravessada por esse processo e nos tornando dependentes, né, vamos dizer assim, de uma certa infraestrutura que é absolutamente privatizada, né, e para a qual nós não temos alternativas que poderiam ser públicas, nacionais e, de alguma maneira, também que deem autonomia ao nosso processo aqui, pensando em nós como brasileiros, né? Ao nosso processo de comunicação, ao nosso processo de uso dessas tecnologias. Então, eu acho que é uma discussão importante e necessária, tanto do ponto de vista, né? A gente já falou aqui de racismo algorítmico, de sexismo das plataformas, da gente entender também esse nível de colonialidade, né? Colonialidade do poder, colonialidade do saber, que saberes e que poderes que ganham prevalência nesses espaços, mas de uma lógica de colonialismo que é infraestrutural também, né? Assim, dependemos de tecnologias que não estão sob o nosso controle legítimo para viver hoje de uma forma um tanto quanto predatória também, né? Seja em relação aos nossos próprios dados, seja em relação a para onde está indo o dinheiro que se ganha, né? Assim como, né, séculos atrás o ouro de Minas Gerais foi levado também daqui, né? Que outros níveis de fortunas e riquezas estão sendo também extraídas dos nossos dados, das nossas presenças digitais e sobre os quais a gente não tem qualquer poder, né? Então, uma ótima lembrança. Eu acho que é um pensamento interessante e necessário para a gente pautar aí nesse debate sobre as plataformas. Uma última pergunta para fazer aqui. Sem ter acesso necessariamente aos critérios com os quais os algoritmos determinam o que é relevante e como que eles implementam as escolhas políticas sobre um conhecimento específico, você entende que é possível usar os algoritmos a favor de valores democráticos e de inclusão social? Sim, eu acho que, inclusive, tem muita gente fazendo isso muito bem, né? Eu acho que um exemplo interessante, assim, eu vou pensar na pauta das questões de gênero das mulheres, assim, que a gente sempre vê uma certa insurgência, assim, do uso de espaços das mídias sociais, também para fazer denúncias, para poder chamar atenção em relação a pautas e bandeiras que são importantes, né? Eu estou falando aqui do movimento das mulheres, poderia ser falar de outros movimentos sociais, e acho que tem talvez um potencial de viralização de determinadas pautas, né? Que a gente tem que lembrar também que hoje a mídia, ela é muito pautada pelo que se está discutindo nessas ambiências das plataformas de mídias sociais, né? Então, muitas vezes o modo de você fazer isso chegar numa amplitude maior, né? De ir para a televisão, de isso aparecer como pauta de uma certa mídia de massa, é a gente fazer barulho nas mídias sociais. O único cuidado que eu acho que a gente tem que ter é de não ter essa ingenuidade de achar que as plataformas eventualmente vão estar atuando a nosso favor, né? A gente tem que ter uma expressão de uma colega minha, Luana Cruz, que defendeu a tese dela recentemente sobre plataformização do texto. Ela está olhando para o Google, né? E ela fala dessa importância da gente saber as regras. É tipo assim, como que a plataforma joga comigo? Então, eu preciso primeiro entender a regra para depois eu subverter essa regra. E muitas vezes essa subversão, ela vem de eu saber jogar o jogo da plataforma, né? Eu jogo o jogo da plataforma para subverter esse uso, talvez produzindo ali um conteúdo ou provocando um processo de viralização que não necessariamente é o que a plataforma esperava da gente, né? Inclusive, os grupos de extrema-direita, eles tiveram um crescimento assustador. Sim. De 2013 para cá, também incentivados pela farta distribuição que as plataformas fizeram desses discursos, em detrimento de outras ações como as que você deu exemplo aqui, não é isso? Perfeito, e que só comprova aquele comentário que a gente fez no início do programa, né? Que esse conteúdo mais belicoso, que promove sentimentos de extrema raiva, enfim, eles tendem a ter uma melhor recepção na plataforma. Então, nesse sentido que a gente não pode pensar com ingenuidade nessas estratégias, porque a gente sabe que o modo de funcionamento da plataforma vai inevitavelmente beneficiar um determinado modo de fazer dessa estrutura, né? Mas, enfim, não quer dizer também que a gente não possa conhecer a regra do jogo e jogar o jogo para tentar subverter. Bacana. Então, agora a gente vai para o momento panfletagem, que é o momento em que cada um de nós dá uma recomendação
quem tiver, sobre um produto cultural, midiático, que fala sobre, às vezes, os temas que a gente mencionou, às vezes não. Você tem alguma coisa para hoje? Hoje eu vou ficar devendo o nosso ouvinte, nosso espectador e a vocês dois também. Acho que eu gastei todo o meu estoque nas últimas semanas. Mas eu prometo que na próxima Rádio Piquete eu chego aí com a minha dica do Momento Panfletagem. Nem, mesmo para poder falar também o que você achou da segunda temporada de The Boys, dependendo do tempo que passar. Não, eu ainda estou na primeira. Eu sou bem. lento. Meu ritmo é de ver série, assim, é capítulo a capítulo. Claro. Às vezes 2, 3 vezes por semana. Não dá para maratonar, não é muito comigo. Claro, tranquilo. Eu tenho um tema, uma recomendação aqui muito... não é tão pessoal, mas é uma coisa que eu acho bastante interessante fazer, que nunca foi feita aqui na Rádio Piquete até hoje, que é a recomendação de um jogo. Jogo bacana, digital é uma forma da mídia de apresentar informações que ainda está muito na infância e na juventude no sentido juvenil, mas tem muita coisa séria. O jogo que eu vou mencionar chama Disco Elysium. Nesse jogo, o protagonista ele é um policial com amnésia que você... joga clicando na tela e escolhendo o que o personagem vai falar. Muitas das coisas que o personagem fala são diálogos filosóficos, sociológicos. Você tem uma maneira de... O jogo ele interpreta baseado nas suas escolhas de palavras e do que você fala para as pessoas. Se você é socialista, se você é fascista. E tem um julgamento, análises em forma de piada sobre as escolhas que você fez, que é bastante educativo e fala bastante sobre a teoria... mais de Karl Marx também, assim, bastantes outros aspectos. É muito, muito bem feito e muito valioso. Se você gosta, você não tem problema de ler muita coisa durante o momento que você está jogando, eu acho bastante bom de aproveitar a oportunidade de ver como é que ele é. E você, Verônica, com essa recomendação minha, o Erso não tem, você tem alguma? Eu tenho, André. Vou aproveitar até para contar uma coisa aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Vocês devem ter percebido que eu não sou mineira, né? Meu sotaque não é daqui. E olha, mineiros tendem a achar que eu sou carioca, mas eu sempre explico o seguinte. Carioca é a pessoa nascida na cidade do Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, eu sou fluminense. E isso não é um time de futebol. Fluminense são os nascidos no estado do Rio, né? Sou da região serrana do Rio de Janeiro. E eu tô assistindo, estou amando a série Vale o Escrito, da Globoplay, que é uma série que conta a história do Jogo do Bicho, né, no Rio, e da relação intensa do Jogo do Bicho com o Carnaval. Eu vi algumas críticas dizendo que a série meio que romantiza a violência e o Jogo do Bicho, mas, enfim, tendo, né, crescido no estado do Rio e sempre gostei muito de Carnaval, não desse Carnaval de rua do bloco, mas do Carnaval das escolas de samba, de acompanhar todos os anos os desfiles. Tenho lembranças, assim, afetivas da minha avó assistindo, vendo lá na quarta-feira de cinzas quem foi a grande campeã do desfile carioca. É, assim, suco de Rio de Janeiro, como dizem. Essa série vale muito a pena, né? Ela tá muito interessante, assim, impressionante. Também uma certa crueza, assim, da realidade da violência carioca, né? De como que ela aparece na série. E dá pra gente uma dimensão, né? Dessa lógica de poder também, de como que ela tá aí, né? Num dos maiores fenômenos culturais do nosso país, né? Conhecido mundialmente, de como que o Carnaval, ele é essa vitrine, mas ele também é um lugar, assim, de muita violência, de jogos de poder, de disputas que estão lá, estão correndo solta. A série é muito boa, recomendo. Bacana. Maravilha, ótimo. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de dar a oportunidade agora para o Hércio e para a Verônica para dar as despedidas. Hércio? Verônica, querida, agradeço demais a sua vinda aqui. Eu acho que a gente teve uma conversa muito boa e espero, em outro momento, contar novamente com você. Você também tem uma capacidade, assim, de explicar assuntos complexos de uma forma bastante inteligível, e isso é tudo que a gente quer com esse projeto Rádio Piquete, para alcançar as pessoas que se interessam, não só pela análise crítica da mídia, mas também entender os temas que a mídia aborda. Muito obrigado, valeu demais. Obrigado também, André, e obrigado você, espectador e ouvinte, que esteve conosco até agora. Muito obrigada, André Erce, mais uma vez. Vida longa, Rádio Piquete, né? Um projeto tão importante aqui da nossa faculdade. Desejo que ainda dure muitas edições, muitos programas. E depois, se vocês quiserem me procurar no Instagram, é @prof.vsoaresc. E me sigam lá, vivo postando coisas também relacionadas a esses temas. Quem sabe a gente não continua o diálogo por lá. Nesse momento mesmo tá passando aí um print que eu tirei da sua tela, do seu Instagram na tela. Então, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que, para você que ficou até aqui, muito obrigado.
e nos siga nas redes sociais, o tópico de hoje sendo bastante redes sociais, nós podemos usar isso para um lado positivo, que é a intenção da Rádio Piquete. Nos siga no Facebook, no Instagram e no Google Podcast, se você estiver assistindo isso no Spotify, no Deezer, em qualquer um deles. E principalmente no YouTube, onde a gente tem mais conteúdos originais no YouTube. E ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos programas. E se você gostou do conteúdo, compartilhe também, porque compartilhar é muito importante para os algoritmos entregarem para mais gente. Curtir, compartilhar, escrever um comentário, escreve um comentário da sua letra favorita, de uma forma específica, se você quiser, que ajuda bastante a divulgar para mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço vocês por assistirem. E esse trabalho, ele é fruto do trabalho de um grupo de pessoas que eu vou agradecer nesse momento. A equipe da pré-produção da Rádio Piquete é composta pelo Hércio Senna, José Milton Santos, Maria Luísa Guidugli e eu, André Fonseca. A equipe de comunicação é composta por Ana Clara Torres, André Fonseca, Camila Dutra, Maria Luísa Guidugli, Nathalie Escobar e João Vitor Plá. E a produção é do Centro de Crítica da Mídia, do Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes, FCA, da PUC Minas. Muito obrigado por assistir. Até o próximo episódio. Rádio Piquete.